mencionada em várias tradições religiosas e culturais, originária da mitologia do Antigo Oriente Próximo, a figura do Leviatã atravessa textos bíblicos e interpretações teológicas e se manifesta em diversas mitologias ao redor do mundo e na cultura popular. Quer saber que criatura tão enigmática é essa? Então, puxa uma cadeira e senta aí, que eu vou te contar tudinho. O Leviatã aparece em várias passagens do Antigo Testamento, com descrições que variam de uma serpente marinha a uma criatura monstruosa. O capítulo 41 do livro de Jó é inteiramente sobre ele, e oferece uma descrição vívida e detalhada, destacando suas principais características. Não vamos ler o capítulo todo para poupar tempo, mas, para resumir, o versículo 1 até o versículo 8 indicam a impossibilidade de capturá-lo ou domá-lo. O versículo 10 descreve sua natureza agressiva e perigosa. O versículo 12 ao 14 descrevem a sua formidável estrutura física. O versículo 15 ao 17 afirmam que ele possui escamas impenetráveis. O versículo 18 ao 20 afirmam que ele é capaz de emitir por si só luz e calor. O versículo 22 ao 24 descrevem o seu poder ameaçador. Do 26 ao 30, observamos que ele é completamente invulnerável e a sua força totalmente destrutiva. O 31 afirma que ele tem a capacidade de agitar o mar, muito provavelmente devido ao seu porte gigantesco. E o 32 ao 34 descrevem a sua soberania sobre as outras criaturas. Só para deixar registrado aqui, eu não ia gostar nada de encontrar com uma criaturazinha dessa. Continuando, vejamos outras passagens em que ele aparece. Salmos 74, 14. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida aos habitantes do deserto. Aqui, o Leviatã é simbolizado por um inimigo derrotado por Deus. E reparem, seja qual monstro ele for, ele tem mais de uma cabeça. Isaías 27, 1. Naquele dia, o Senhor, com sua espada dura, grande e forte, castigará o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Nessa passagem, o Leviatã é descrito como uma serpente que será destruída no fim dos tempos. As interpretações do Leviatã na teologia variam entre interpretação simbólica e literal. Enquanto alguns estudiosos sugerem que o Leviatã poderia ser a representação de um crocodilo ou de uma criatura real conhecida pelos antigos, como um dragão marinho ou uma baleia, por exemplo, outros veem o Leviatã como uma representação do caos primordial, da desordem e também do mal. Ele é frequentemente associado a Satanás ou a forças malignas, que se opõem a Deus. Essa interpretação simboliza a vitória de Deus sobre o caos e a desordem. Na teologia cristã, durante a Idade Média e o Renascimento, o Leviatã foi objeto de intensas reflexões. Santo Agostinho, por exemplo, via o Leviatã como uma representação do demônio e do mal, refletindo a luta constante entre Deus e as forças malignas. Já São Tomás de Aquino interpretou o Leviatã como um símbolo do pecado e do orgulho, descrevendo-o como uma manifestação física da desordem moral e espiritual. Na época moderna, o conceito do Leviatã foi adaptado para outras áreas do pensamento. Thomas Hobbes, matemático, teórico político e filósofo inglês, em seu livro Leviatã, de 1651, usou a figura do Leviatã como uma metáfora para o Estado absoluto. Ele argumentou que um governo forte e centralizado é necessário para evitar o caos e manter a ordem na sociedade, similar à função de controle que a Bíblia atribui a Deus sobre o Leviatã. Observando outras religiões e crenças, percebemos que as culturas do Oriente Próximo apresentam mitos de criaturas semelhantes ao Leviatã. Na religião ugarítica, Lotã é uma serpente marinha de 7 cabeças derrotada pelo deus Baal. Essa história é uma das mais antigas representações do tema da luta contra o caos. Na religião babilônica, Tiamat, um dragão do caos, é derrotado pelo deus Marduk na criação do mundo. Tiamat representa as forças do caos que Marduk organiza para formar o universo. Na mitologia nórdica, encontramos uma criatura similar. Jormungandr, filha do deus Loki com uma gigante, é a serpente do mundo que circunda a Terra. Ela é a figura do caos e da destruição,
destinada a lutar contra Thor durante o Ragnarok, o fim do mundo na mitologia nórdica. Diversas outras culturas têm mitos sobre criaturas marinhas gigantescas que compartilham características com o Leviatã bíblico. Muitas lendas indígenas americanas mencionam serpentes gigantes ou monstros marinhos. Nas mitologias asiáticas, dragões aquáticos são comuns, simbolizando tanto o poder quanto o perigo. O Leviatã também aparece frequentemente na cultura pop moderna, onde continua a capturar a imaginação, refletindo o nosso fascínio com o indomável e o desconhecido. No filme Piratas do Caribe, o Kraken é um monstro marinho inspirado no Leviatã. Em jogos como Final Fantasy e God of War, o Leviatã aparece como uma criatura poderosa e temível que os jogadores devem enfrentar. Na série Supernatural, eles são criaturas antigas criadas por Deus antes dos anjos e dos demônios. Devido à sua natureza perigosa e voraz, Deus os teria aprisionado no Purgatório, um lugar de confinamento para as almas dos monstros, de onde eles teriam escapado, mudando de forma, assumindo a aparência de pessoas que eles devoraram. Medo. Obviamente você deve estar se perguntando se esse pet adorável existiu de verdade. Bem, embora não hajam evidências físicas de leviatãs exatamente como descritos nas tradições mitológicas e bíblicas, a paleontologia descobriu fósseis de grandes criaturas marinhas que viveram na antiguidade, como os mosassauros e os plesiosauros. Esses répteis marinhos gigantes podem ter inspirado a crença nos leviatãs. Fósseis de grandes animais marinhos podem ter sido encontrados por antigas civilizações e interpretados como restos de monstros marinhos, e podem ter alimentado lendas sobre criaturas gigantes. De fato, não há provas físicas ou fósseis que suportem a existência dos leviatãs exatamente como descritos na Bíblia. Para alguns estudiosos, a crença nos leviatãs provavelmente surgiu da combinação de observações de animais reais e descobertas fósseis mal compreendidas. A ciência contemporânea, através da paleontologia e também da biologia marinha, continua a explorar e entender os verdadeiros habitantes antigos e modernos do oceano. Mas até agora, nenhum deles se encaixa na descrição dos leviatãs. Mas, sabendo que a Bíblia não mente, como explicar então os leviatãs? Vamos lá! O livro de Jó, que é o que descreve com mais detalhes o Leviatã, é um dos mais antigos livros da Bíblia hebraica. A data precisa de sua composição é incerta, mas a maioria dos estudiosos sugere que as histórias descritas no livro poderiam ter origem no período patriarcal, entre 2000 e 1500 anos antes de Cristo. Essa afirmativa baseia-se em certos aspectos culturais e sociais descritos no texto e que se assemelham aos tempos de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, o livro de Jó é considerado por muitos estudiosos uma obra de literatura sapiencial. Mas o que seria isso? Eu explico. A literatura sapiencial é um gênero literário encontrado na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, e em outras tradições literárias do Oriente Próximo, que é caracterizado por sua ênfase em sabedoria, moralidade, reflexões sobre a vida humana e conselhos práticos para viver de maneira ética e justa. A literatura sapiencial busca entender e transmitir ensinamentos sobre o comportamento humano, a natureza do mundo e a relação entre os seres humanos e o divino. Esse tipo de literatura se concentra na busca e na transmissão de sabedoria e conhecimento prático, que fornece conselhos de como viver uma vida virtuosa e bem-sucedida, além de também explorar questões universais como a justiça, o sofrimento, a morte, a felicidade e o significado da vida. Embora possa incluir prosa, a literatura sapiencial normalmente utiliza poesia para expressar os seus ensinamentos. Há muito da literatura sapiencial na Bíblia. Além de Jó, os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão são bons exemplos. Resumindo, há a possibilidade de o livro de Jó ser puramente poético e não baseado em fatos reais. Assim, se explicariam as menções aos leviatãs simplesmente como criaturas mitológicas. Outra polêmica que seria fácil de explicar, se considerarmos o livro de Jó como uma poesia, é a cena do encontro celestial entre Deus e Satanás, que é difícil de ser entendida como um registro histórico literal. Afinal, quem teria presenciado essa conversa para registrá-la no livro de Jó? Bem, isso é história para um outro vídeo, porque eu sei que essa teoria vai dar muito pano para manga.
Mas e você? Acha que os Leviatãs existiram de verdade ou são apenas seres mitológicos? Me conta aqui nos comentários. E aproveita também para me contar qual assunto você gostaria de ver sendo desvendado aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento e aproveita para maratonar os outros vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link da playlist vai estar na tela final desse vídeo aqui. Eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.